obrigada, então, pelas informações, Pedro Henrique Torre, que segue no Maracanã e acompanha a estreia do Flamengo contra o Audax, como ele estava falando. É um jogo adiantado da quinta rodada, a primeira rodada do campeonato, então, apesar de ser o segundo jogo do Campeonato Carioca, vai ser no domingo contra a Portuguesa, e a gente imagina que será um Flamengo já com um time mais titular. Afinal, um Flamengo que precisa se preparar, porque no dia 28 tem a Supercopa do Brasil, o jogo contra o Palmeiras. Pode mudar, às vezes pode mudar a data, mudar estádio, né? Não se sabe. É difícil a gente cravar isso. Mas tá, vamos falar então de João Gomes e Gerson. É um grande jogador, mas o Gerson tá chegando. E se a gente for pensar em valores, o Gerson ele foi recomprado pelo Flamengo por 16 milhões. E aí o João Gomes estaria saindo por 17 milhões. Ainda sobraria 1 milhão ali de euros, tá? Importante falar, ainda sobraria 1 milhão de euros. Tá tudo certo, não tem como dizer não pro Wolverhampton, Zupa? Tá tudo certo. É claro que seria melhor pro Flamengo ter todos os seus jogadores e não precisar se preocupar com essa questão de caixa, porque embora o Flamengo faça compras de impacto no mercado, não é assim, né? O Flamengo não precisa de dinheiro. Claro que precisa, porque para fechar as contas, o Flamengo é um clube que tem muita fonte de receita, mas a venda de jogadores sempre é uma parte importante do orçamento dos clubes. Eles sempre projetam um valor substancial oriundo de venda de atletas. E justamente por isso, né? Porque o elenco do Flamengo ele é um elenco peculiar. O do Palmeiras se assemelha um pouco. São elencos formados por jogadores que têm pouco valor. Os principais jogadores dos elencos, eles têm pouco valor de revenda para a Europa, porque eles não são mais meninos. Então o Gabriel tem um valor baixo de revenda para a Europa e de interesse do mercado europeu. O Arrascaeta tem 28 anos, o Pedro tem 25, o Gerson acabou de voltar, o Davi Luiz é experiente, o Felipe Luiz está encerrando a carreira, etc. e tal. Então são poucos jogadores que têm esse potencial de venda que o João Gomes tem. Não é que o elenco é ruim, mas é que é um outro perfil. Por isso é tão certo. Por enquanto também, porque esses meninos que estão vindo da base, a gente imagina também que eles vão dar frutos, né? Agora, hoje, a gente pensa no João Gomes como essa principal joia do E Flamengo, os meninos né? que já jogam mais, como o Matheus França e o Vitor Hugo. Recentemente, o Matheus França teve ligado, o nome dele ligado ao Newcastle. Não sei se dará ou não. Mas o João Gomes era o potencial de o Flamengo vender aí, botar no bolso quase 100 milhões de reais na conversão, como disse o Pedro na sua entrada. Então o Flamengo tinha que vender. Né? A roda tem que continuar girando e é assim que o Flamengo e os clubes tocam os seus negócios e está corretíssimo. Menos mal, melhor ainda, a notícia é que já tem o Gerson prontinho para entrar. Porque eu tenho dúvidas quanto ao potencial do Vidal ser titular do Flamengo. O Gerson, ele chega, bota a camisa e melhora o time. É verdade. Eu tenho aqui uma lista com as vendas mais caras do Flamengo. O Vinícius Júnior foi o jogador mais caro ainda, 45 milhões de euros. O Paquetá, o segundo, com 35 milhões. O Renier, 30 milhões. O Gerson, o quarto, 20 milhões e meio de euros. E depois ele volta por 16 milhões. E o João Gomes já é o quinto mais caro, 17 milhões de euros. Tem horas assim que mesmo sendo uma joia, um jogador muito novo, um jogador muito importante, quando você tem um substituto, você não tem como segurar, né, Silas? Eu acredito que não. E a gente falou outro dia aqui num dos programas que o Flamengo tem um profissional lá dentro que foi contratado para a área empresarial. Ele não entende muito de bola, mas é um cara que nessa parte de negociação é um fenômeno. Então, a gente vê alguns comportamentos no Flamengo se repetindo. A gente falou do Renier, a Marcela falou do Renier agora. O Renier foi vendido para poder ficar o Gabigol, para poder renovar o contrato do Gabigol. Para comprar o Gabigol, né? Para comprar, justamente. E agora o João Gomes está de saída. Por quê? Porque o Gerson retornou. E como você mesmo disse, Marcela, provavelmente, dentre esses meninos aí, Igor Jesus, né, que é o volante que deve entrar, os outros meninos que estão surgindo ali, deve ter um outro João Gomes ali. E o Flamengo não diz que, o Santos diz, né, que os meninos da Vila, o Flamengo diz que os craques eles fazem em casa. E isso também é um comportamento que está se repetindo. O Palmeiras está indo pelo mesmo caminho. E a gente está vendo aí o outro volante do Palmeiras também, acho que 21 anos, também ou 22, o Danilo teve com a gente aqui outro dia, também provavelmente de saída do Palmeiras. Confirmado já. E como que você resolve isso aí? Já tem gente olhando lá dentro, fora, para trazer. No caso do Palmeiras, não trariam para compor o elenco, senão alguém que vai precisar chegar para jogar. No caso do Flamengo, não. O Flamengo tem jogadores nessa posição
que vão dar o suporte para aquelas feras todas lá que a gente ainda não viu jogar, né? O Cebolinha, por exemplo. O Everton. Ainda não Esse deu. ano começa do zero, né? Outros jogadores ali que, assim, vão precisar de um suporte muito bom, até porque a galera lá de trás não é muito nova, não. Sim. De idade. Então, elas vão ter que ter essa garotada aí que o Flamengo tem. E parabéns ao Flamengo, né? Só isso que a gente pode dizer, porque não só foi campeão de torneios importantes, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores, mas o Flamengo continua candidato a ser campeão todos os torneios que participar daqui pra frente, inclusive esse torneio lá que tem Real Madrid, né? Só Real Madrid pela frente. Imagens ao vivo, hein, do Flamengo aquecendo para a partida de logo mais. Imagens do Maracanã para vocês. Flamengo que entra com um time de garotos hoje para a partida contra o Audax. Essa é uma partida antecipada da 5ª rodada, mas já está fazendo a sua estreia, então, o Flamengo. A gente tem os números do João Gomes para a gente já comentar também. O Flamengo que vende o João Gomes muito bem e o Neneca também, que vai para o Japão, também consegue vender muito bem, vai somando ali, então, dinheirinho neste início de temporada, o que deixa o Flamengo com ainda mais tranquilidade para fazer os seus investimentos. O João Gomes, desde a estreia pelo Flamengo, tá sem o campeonato estadual, 95 jogos, 61 como titular. Pra gente ver também, né, ele fica muito tempo ali no banco de reservas até conquistar a sua vaga de titular. Com 6 títulos, no meio tempo, 21 anos, minutos por jogo, 58,9, 59 minutos ali, passes recebidos por jogo, 27,6, passes certos, 28,9, desarmes, 2,3, interceptações por partida, 0,7, repartidas por jogo, 0,6. Ele tem 3 gols e 3 assistências. Aos 21 anos, tá bem pago o João Gomes. O João Gomes é aquele jogador que no Brasil ele seria titular em qualquer equipe? Talvez. Ele é muito bom jogador, assim, não me parece ser um craque, um jogador fora de série, mas ele é muito bom jogador e se tornou uma peça muito importante para esse meio campo do Flamengo, justamente porque ele é um jogador de muita vitalidade, né? Então é um meio campo muito equilibrado, né? O Thiago Maia é um cara que faz uma saída de bola muito boa, o Arrascaeta é o craque, o Everton Ribeiro se descobriu, aliás, o Dorival descobriu como um terceiro homem de meio campo vindo um pouco mais de trás, com uma lucidez que poucos jogadores têm, e o João Gomes, ele era o jogador da intensidade, né? O jogador que batia as duas áreas com muita força, que se aproximava, que dava opção para passe. Tecnicamente tinha dia que ele não estava tão bem, mas ele compensava muito, então foi um jogador muito importante. O Wolverhampton é um time que agora contratou o técnico espanhol, o Lopetegui chegou antes da Copa do Mundo, estreou depois, é um técnico que gosta de um futebol bem jogado, ele pegou o time na zona de rebaixamento, o time ainda está na zona de rebaixamento, então é uma temporada complicada para o Wolverhampton, mas o Lopetegui chegou e contratou o Diego Costa, centroavante da lá, o Matheus Cunha, veio do Atlético de Madrid, quase foi para a Copa do Mundo, e agora está vai chegar o João Gomes também. Tem também lá o Matheus Nunes, que é um volante brasileiro, que se naturalizou português para jogar pela seleção. O Tite chegou a convocá-lo, mas ele optou por jogar por Portugal e é muito bom jogador. Acho difícil que o João Gomes tenha espaço no primeiro momento no time titular, porque o Wolverhampton tem o meio campo formado, com o Rubem Neves, com o João Moutinho e com o Matheus Nunes, mas ele pode com o tempo ganhar espaço. Eu tenho a preocupação que eu tenho também com o Danilo, porque tanto o Nottingham Forest quanto o Wolverhampton estão lutando pela mesma coisa, que é pela sobrevivência. Certo. É muito improvável que os dois times escapem do rebaixamento. Um dos dois vai acabar caindo, infelizmente, cai em 3 na Premier League. Isso quer dizer que daqui a pouco tempo, daqui a 6 meses, 7 meses, ou o Danilo ou o João Gomes vão ter que jogar a segunda divisão do futebol da Inglaterra. E isso para eles, nesse estágio de carreira, esconde um pouco. E é um campeonato mais difícil, pior para jogar mesmo. É uma diferença grande. Esse é o lado negativo das escolhas, mas os dois estão abrindo portas muito importantes no principal centro do futebol mundial. E me chama a atenção o olhar do futebol. Sugestão de pauta ao vivo aqui para a nossa equipe de reportagem. O olhar dos clubes da Inglaterra para essa função. Então, o 8, sabe? O volante. Sim. Bruno Guimarães foi pro Newcastle.
Douglas Luiz foi pro Aston Villa. O Andrei do Vasco agora foi pro Chelsea. O Fred e Casemiro, os dois estão no United. O Danilo foi linkado com o Arsenal, foi pro Nottingham Forest. Agora o João Gomes foi também pro Wolverhampton. Os times da Inglaterra estão olhando para esses jogadores brasileiros nos mais diferentes estágios de carreira. O Joelinton, ele joga um pouco mais à frente, mas ele também é utilizado muitas vezes ali no meio campo, né? Já virou volante. Já voltou. Agora tá jogando aberto pela direita. Joga de tudo porque o Bruno Guimarães é o cara desse meio campo do Newcastle. Então os clubes estão olhando para esse tipo de jogador brasileiro e eles estão se destacando. Vamos lá, tela então com o calendário do Flamengo, a gente mostra para vocês e é importante quando a gente fala desses times, né, Nottingham Forest e Wolverhampton também, é que o valor que eles pagam também é muito alto, é difícil para as equipes dizer não. Mas calendário do Flamengo por início da temporada, tem o Campeonato Carioca, tem a Supercopa a partir do dia 28, né, o jogo único. Tem o Mundial, que é 7 ou 8 de fevereiro, até o dia 11 de fevereiro. E também a Recopa. E aí, no jogo de ida e volta, no dia 21 de fevereiro e também 28 de fevereiro. É só isso que o Flamengo tem nesse início de temporada, Silas. E aí tem toda aquela coisa. Ih, começou a chover lá no Rio de Janeiro, hein? Não é uma particularidade de São Paulo, a chuva. Não, aqui não está chovendo. Não tá? Agora não tá? Já choveu, né? Rio de Janeiro só chove, tá louco. E aí, Silas, a pergunta é, quando é que o Flamengo titular começa a estrear? Quando é que o Vitor Pereira entra em campo para começar a colocar esses jogadores titulares para as partidas? Até porque contra o Palmeiras a gente já vai imaginar, ou já vai querer o torcedor ver os seus jogadores que estarão mais em campo ao longo da temporada. Tirando o Gerson que vem da Europa, ou seja, meio de temporada lá, tá bem, tá tranquilo, isso aí não vai ter problema, só uma readaptação aí. Os outros jogadores já estavam treinando, isso também é fato, fisicamente eles já devem estar bem, mas a questão do ritmo de jogo, então, quanto antes o Vitor Pereira, e a gente recebeu informação do Pedro Torres, que provavelmente já no domingo já devem começar a jogar alguns, então eu acho que é o planejamento agora, né, Marcela e Zupa, da comissão técnica, com preparação física, com o pessoal da fisiologia, todo um trabalho aí linkado para que eles possam, porque o ritmo de jogo é tudo nesse começo de temporada. Eu lembro que hoje não se faz mais muito, mas a gente fazia 3 turnos na primeira semana de pré-temporada. E aí a gente ia pro primeiro amistoso, a gente não conseguia acertar um passe de meio metro, porque a perna estava muito pesada, mas é a base para o ano todo. Agora, óbvio, os tempos mudaram, são outros tipos de treinamento, a bola já é introduzida já no começo, mas o Vitor Pereira precisa correr, porque os compromissos são muito importantes, já do janeiro, fevereiro. Precisa correr, Zupa, então, principalmente pensando no jogo do dia 28? Não, principalmente no Mundial de Clubes, né? A Supercopa ela tem o seu valor da disputa com o Palmeiras, é uma taça, mas ela faz parte da preparação do que é realmente mais importante, que é o Mundial de Clubes nesse momento, né? Então, esse é o grande passo que o Flamengo tem que dar. Então, toda a preparação tem que ser feita nesse sentido, e é o que o Silas falou, a expressão, é um chavão, mas é uma pauta que foi muito ligada ao Palmeiras na última temporada, porque o Abel fez questão de deixar isso muito claro. É muito importante, é fundamental para chegar forte no Mundial, pular etapas e chegar firme e tomar cuidado com os reflexos que esse pulo de etapas vai ter no restante da temporada, né? O Abel alertava, quero ver, não sei como é que o time vai chegar em junho, julho. Sim. O Palmeiras teve uma pequena oscilação, não custou o Campeonato Brasileiro essa oscilação, mas essa é a preocupação, né? De que maneira que isso vai ser administrado. Um ponto positivo, o Flamengo tem um técnico novo chegando, mas dentro dessa novidade da comissão técnica, na parte física, não é novidade, né? Porque a comissão técnica do Vitor Pereira foi dissolvida, com toda aquela confusão dele de vai, não vai, fica onde ele vai, onde ele não vai. Foi dissolvida. E o preparador físico dele é o preparador físico do Flamengo, do Jorge Jesus. Ele volta ao Flamengo, Mário Monteiro. Então ele conhece boa parte desses jogadores. E esse é um ponto importante nessa adaptação de nova metodologia de trabalho, tendo que pular etapa para o Mundial de Clubes. E não é chuvinha não, hein, Silas? É um toró que cai lá no Rio de Janeiro. Mais de 25 mil torcedores esperados compraram os ingressos com antecedência para essa estreia do Flamengo na temporada, Campeonato Carioca. Flamengo e Audax, então, a partir das 9h30 da noite. Ô Silas, dá para pular etapas e depois voltar
para a etapa anterior, ou seja, estar bem para o Mundial, já chegando ali perto do seu auge físico, e depois voltar e descansar um pouco a equipe? Aí Palmeiras e Flamengo tem elenco para isso. Elenco que eu digo jovem até, porque o Palmeiras, talvez, quando a gente falava do Palmeiras, por que é que o Palmeiras era igual ou competia igualmente com o Atlético e o Flamengo? É por causa da dinâmica. A dinâmica de jogo do Palmeiras era muito grande. Eles não paravam o tempo todo, um time que corria muito, que marcava muito a saída de bola, que voltava, que atacava. Eles recusaram alguns jogadores por conta de não ter esse comportamento físico, liberaram outros que já estavam no momento, o próprio Fábio Melo, o Felipe Melo, o próprio Bigode, liberou alguns jovens por outras questões, né? Mas o Palmeiras, assim, nesse aspecto, eles entenderam bem. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa, por isso que está contratando, porque como a gente falou lá atrás, Léo Pereira levantou o futebol dele, mas o Davi Luiz não é tão novo, Felipe Luiz também não é novo, então é um grupo que o próprio Arrascaeta ainda tem idade, mas já estava sofrendo um pouco com pubalgia, com lesões, aquela coisa toda. Ainda tem, Marcela, a questão, quem ainda está com fome de glória? Porque essa é uma outra questão. Quando você é campeão, o contrato melhora, a imagem melhora, as propostas aparecem mais. E aí o jogador, às vezes, já ganhei. Então quem vai chegar é quem se vira. Pro Mundial isso não é problema, porque o Mundial esse time não ganhou. Né? Mas pro restante do ano é uma questão. Claro que é uma questão. Isso o Michael Jordan fazia no Chicago Bulls quando eles foram campeões de tudo e veio um grupo novo. Ele falou, não, para ficar aqui vai ter que comer, passar a dificuldade que nós passamos. Então não pensa que vai chegar aqui, não, eu tô no Chicago Bulls, não, eu tô no Flamengo, não, eu tô no Palmeiras, não, vai ter que... Eles chegaram justamente para tentar manter essa, e isso não é fácil. Tem uma coisa, eu acho que a chegada do Vitor Pereira também mexe com os jogadores, sabe? Sabe o fato novo, que muitas vezes a gente fala assim, trocou o treinador para ter o fato novo para os jogadores, eu acho que o Vitor Pereira. Porque também, porque é muito exigente. Chegou com essa missão, ele chegou com essa missão e ele falava sobre fome nas coletivas, mas ele não conseguiu, né? Quem ficou com fome foi ele que acabou saindo. O Vitor Pereira tem esse perfil de esticar a corda e de exigir dos caras. O negócio é que o Paulo Souza, ele falava de fome, dando a entender que ninguém tinha mais fome, né? Ele não estava ali tentando... Ele foi engolido. E o Vitor Pereira tem uma vantagem grande sobre o Paulo Souza. Ele já está aqui há um ano, ele já conhece os elencos. O Paulo Souza chegou da Polônia, né? Da seleção polonesa. Então veio ainda com aquela... E quem é quem e tal. E deu no que deu. A gente segue o Sport Center, tem muito mais vindo pela frente.